Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós continuaremos o tópico falando sobre funções e agora nós iremos falar sobre as funções polinomiais. Só para deixar um pouco claro, eu acredito que você já ouviu falar sobre funções de primeiro grau e funções de segundo grau. Posteriormente nós iremos estudar essas funções de modo mais detalhado, mas basicamente essas funções são simplesmente casos particulares das funções polinomiais. Nós começaremos a estudar as funções polinomiais respondendo a seguinte pergunta: o que é um polinômio? Um polinômio, ele é uma expressão algébrica, ou seja, ela é formada por números e letras que são os incógnitas, ou seja, essas letras eu não sei o que são. Cada conjunto formado por números e letras, eles são chamados de monômios. Os monômios eles são constituídos de números conhecidos, que são chamados de coeficientes, e também os desconhecidos, que basicamente são representados pelas letras, que são incógnitas. Essa parte desconhecida ela é chamada de parte literal. Exemplificando isso, nós temos aqui dois monômios. Aqui eu falo que o primeiro está na forma 1 e o segundo está na forma 2. Na forma 1 nós temos o monômio 7xy, em que a parte do coeficiente é 7, ou seja, 7 unidades, é um número que eu conheço, é bem definido. Aqui tem algo que eu não conheço, que eu chamarei de x, e aqui outra coisa que eu não conheço, que é chamada de y. Então aqui eu tenho a parte do coeficiente, e a parte literal são duas variáveis que eu não conheço sendo multiplicadas, x vezes y. Agora na segunda forma, eu tenho aqui o coeficiente igual a 3, já na parte literal eu tenho aqui x vezes x. Só tem uma variável que eu não conheço e ela é multiplicada por ela mesma. Nós sabemos que uma representação mais básica dessa multiplicação seria, por exemplo, eu colocar aqui a parte do coeficiente 3 e o x, para eu não escrever aqui x vezes x, ou seja, x duas vezes aqui, basta apenas eu representar o x e escrever aqui o número 2. Isso vai facilitar, por exemplo, mais na frente, como quando, por exemplo, você tem aqui 3 vezes x vezes x vezes x. Você tem a parte do coeficiente e a parte literal aqui com o x multiplicado por ele 3 vezes. Basicamente, você pode falar que isso aqui é igual a 3, a base aqui é x, porque é ele quem está sendo multiplicado. Como ele é multiplicado por ele mesmo 3 vezes, basta apenas você colocar um expoente aqui, que é o número 3. Sendo assim, aqui eu tenho um monômio, 7xy, aqui eu tenho outro monômio, 3x ao quadrado, e aqui eu tenho outro monômio, 3x ao cubo. Os monômios mais estudados são basicamente esses que aparecem nessa forma aqui, ó, na forma aqui 3x ao quadrado, ou por exemplo aqui 3x ao cubo. Lembrando que esse coeficiente aqui pode ser qualquer um, pode ser 3, 6, ou simplesmente 1. Aqui no caso ficaria o quê? X ao cubo. E aqui, x ao quadrado. Aqui eu estou representando somente a parte literal. Uma coisa interessante de se perceber aqui é que monômios com a parte literal igual, eles são chamados de semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o monômio 3x ao quadrado e 6x ao quadrado, esses monômios aqui, eles são semelhantes. Embora a parte do coeficiente aqui seja diferente, mas a parte literal, elas são iguais. Aqui nós podemos falar que esse monômio aqui, que tem x elevado a 3, ou x ao cubo, ele não é semelhante a esse daqui, 6x elevado ao quadrado, porque a parte literal aqui, elas são diferentes. Outra coisa a se comentar é que esse expoente, aqui no caso é 2 e aqui no caso é 3, ele é conhecido como o grau do monômio. Sendo assim, o monômio 6x ao quadrado, ele é de grau 2, ou também segundo grau. E esse monômio aqui, x ao cubo, ele é de grau 3, ou também terceiro grau. Esse monômio ele ainda poderia ser de grau 4, se fosse x à quarta potência. Ele poderia ser de grau 5, se fosse de x à quinta potência, e assim por diante. Agora, levando em conta que o polinômio, basicamente, ele é uma soma de monômios, como, por exemplo, supondo que eu pego esse x ao cubo, eu vou falar que o monômio de saída, que ele aqui eu vou chamar de y, ele é igual a esse x ao cubo,
Vou pegar esse 6x ao quadrado aqui, mais 6x ao quadrado. Vou escrever aqui mais 2x, por exemplo. Assim, esse polinômio ele é formado por um monômio de grau 3, um monômio de grau 2 e um monômio de grau 1. Ele ainda poderia ser formado aqui, adicionado aqui, um monômio de grau 0, como por exemplo um 3. Porque esse 3 aqui, por exemplo, ele pode ser expresso como 3x elevado a 0. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. É igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Sendo assim, uma constante é um monômio, só que com o grau 0. A parte literal tem o grau igual a 0. Como esse polinômio ele é formado pela soma de monômio, nós iremos estudar algumas coisinhas acerca desse monômio. Assim, nós começaremos pelos monômios de potência par, e nesse caso nós suporemos que a potência ela é igual a 0. Como nós sabemos, pelo exemplo lá, aqui eu tenho uma constante, f de x é igual a 3. Podemos usar esse f de x aqui, que é essa função em verde, como por exemplo, f de x é igual a 3x elevado a 0. Observe que aqui a potência é par, e também igual a 0. Assim, 3 vezes x elevado a 0 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Assim, f de x é igual a 3. Não importa qual é a constante que eu vou colocar aqui antes do monômio, ele vai ser sempre igual a constante. Aqui, por exemplo, eu tenho menos 3, mas poderia ser, por exemplo, 2, menos 2 e por aí vai. Observe que aqui eu tenho duas funções, que é a função f de x é igual a 3 e a função g de x é igual a menos 3. A pergunta é, o que vai acontecer com a saída f de x quando esse x variar? Observe que a entrada ela não depende de x. Aqui ela é só uma constante. Assim, para todas as entradas x, a saída vai ser sempre igual à parte do coeficiente. Ela vai ser sempre constante. Observando aqui em verde, a f de x é igual a 3, observe que para todas as entradas, nós iremos supor aqui o plano cartesiano, em que no eixo horizontal eu tenho as entradas x, e no eixo da vertical eu tenho a saída f de x, e aqui no caso g de x, porque a f já foi usada, que eu irei chamar aqui só de y, que isso é a saída. Observe que as entradas elas vai variando aqui numericamente, aqui eu estou em 1, aqui eu estou em 2, aqui eu estou em 3, aqui eu estou em 4 e por aí vai. E aqui eu consigo mapear os valores da função, dado a entrada eu consigo mapear a saída. Observe que vai em 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e por aí vai. Observe que para essa função em verde, que é f de x igual a 3, para qualquer valor de entrada aqui na horizontal, eu tenho somente um valor de saída aqui na vertical, que é igual a 3. Então, quando ela é igual a 1, a saída é igual a 3. Se é igual a 2, a saída é igual a 3. Assim para todos os valores. Assim, a curva que representa essa função, basicamente ela é uma reta paralela ao eixo das entradas, traçando aqui em y igual a 3. Agora, para g em menos 3, observe também que é uma reta de valor constante, paralela ao eixo das entradas, agora em menos 3. Se aqui fosse uma g de x é igual a menos 2, seria, por exemplo, uma reta aqui. Traçando aqui, paralelamente ao eixo das entradas, em y igual a 3. Então, basicamente, esse é o comportamento de uma função que é basicamente uma constante. Graficamente, ela é representada por uma reta. Agora nós iremos ver o caso que ela é par, só que diferente de zero. Como, por exemplo, aqui eu tenho uma função f de x, que é igual a x ao quadrado. Observe que a potência é par e diferente de zero. Agora, em azul, nós temos aqui uma potência par igual a 4. Assim, a função g de x é igual a x à quarta potência. Em vermelho, nós temos a h de x, que é igual a x a 6. E em laranja, nós temos a i de x, que é igual a x a 20. Observe que a potência ela vai aumentando. Assim, nós observaremos o comportamento da saída, aqui no eixo vertical, dado as entradas em x. Quando o coeficiente que ele é igual a 1, nós vamos analisar aqui dois pontos importantes.
o ponto em que a entrada x é igual a zero e o ponto em que a entrada x é igual a 1. Quando a entrada x for igual a zero, a saída vai ser, por exemplo, aqui eu vou pegar o x ao quadrado. 0 ao quadrado, que é igual a 0 vezes 0, que é igual ao próprio zero. Se a potência for maior, observe que eu vou estar multiplicando 0 por 0 sempre. Sendo assim, esses pares aqui sempre vão cruzar o ponto 0, 0. Observe aqui que todas as curvas, seja aqui em verde o x ao quadrado, azul o x à quarta, vermelho o x à sexta, ou laranja x a 20, sempre cruza aqui o ponto, que a entrada é igual a 0 e a saída é igual a 0. Outro ponto importante é que a entrada é igual a 1, sendo assim o y, vou fazer para x ao quadrado, é igual a 1 vezes 1, ou seja, 1 multiplicado por ele mesmo duas vezes, que é igual ao próprio 1. Se fosse x à quarta, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1 vezes 1, 4 vezes, que é igual ao próprio 1. Sendo assim, para todas essas funções, sempre cruza o ponto aqui, em que a entrada é dada aqui em 1, e a saída também é 1. Sendo assim, todas as funções cruzam aqui no ponto 0, 0 e no ponto 1, 1. A questão em analisar o comportamento gráfico dessas funções pares aqui é analisar a partir de 1 e de 0 até 1. Observe que, por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado e x à quarta. Vou analisar essas duas. Para valores maiores que 1, observe, por exemplo, que 2 vezes 2 é igual a 4. Só que, para a potência 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 à quarta, esse valor aqui é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. 16. Então, observe que, para um aumento de potência, aqui a potência é igual a 2 e aqui a potência é igual a 4. Observe que, para o aumento de potência, o valor da saída ele aumenta. O que nós vamos observar aqui, então, é que para o mesmo valor de entrada, vou pegar aqui nesse valor de entrada, aqui para x ao quadrado eu tenho esse valor pequenininho, mas para x à quarta, eu já tenho aqui um valor maior. Isso representa que para uma mesma entrada, assim que o grau aumenta, a função, o valor da saída dela aumenta. E a observação gráfica que você vai ver é que ela vai, a partir de 1, vai tender aqui ao eixo das saídas, né? Ao eixo das abscissas. Ela vai tender a fazer essa curvatura aqui. Agora, de 0 até 1, você pode observar, primeiro eu vou apagar essas anotações, você pode observar que entre 0 e 1, o aumento da potência, aqui de x a 2 para x a 4, por exemplo, para os outros aumentos vai replicar a mesma observação. Mas para um aumento da potência, os valores de saídas, eles tendem a crescer mais lentamente, como por exemplo, eu tenho 0,1 ao quadrado, que é igual a 0,1 vezes 0,1. Isso aqui é igual a 0,01. Eu tenho esse valor de saída para essa entrada, quando a potência aqui é 2. Agora eu vou usar o mesmo valor de entrada, que é 0,1, mas agora a potência vai ser 4. Vai ser igual a 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Esse valor de saída é igual a 0,0001. Observe que o segundo valor ele é bem menor do que o primeiro valor. Assim, para um aumento na potência entre 0 e 1, a saída ela tende a crescer mais lentamente. Observe aqui, em verde e em azul, em verde é x ao quadrado, em azul é x à quarta, entre 0 e 1, observe que verde ele tem esse comportamento. Agora, já a azul, ela cresce mais lentamente entre 0 e 1. Observe que os valores para um valor de entrada, aqui, a G tem esse valor que é pequeno, mas já a F tem um valor menor. Observe que é diferente de antes, acima de 1. Aqui eu tenho que para esse ponto, aqui eu tenho o valor aqui da F e aqui eu tenho o valor da G. Observe que entre 0 e 1 o comportamento é diferente aqui
do que o comportamento maior, para as entradas maiores que 1, comportamento gráfico, né? Aqui ele tende a ser menor, mas aqui ele tende a ser maior. Apagando essas anotações, nós vamos verificar agora o comportamento que nós chamamos de par. Aqui vou pegar o x ao quadrado, mas serve para qualquer outra potência. Observe que se a entrada ela for positiva, como por exemplo, você selecionar que a entrada é 2, assim 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. Dá um valor aqui, 4. Agora vamos observar a potência para uma entrada negativa. Como eu usei o 2, vou usar o menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos vezes menos, nós sabemos que é mais. 2 vezes 2 é igual a 4. Observe que, para essa função, a função de uma entrada positiva é igual à função de uma entrada negativa. Assim, nós falamos que f de x é igual a f de menos x. Sendo assim, essa função ela se comporta de forma espelhada em torno do eixo da vertical. Observe que tudo que acontece aqui do lado da direita é o que acontece aqui do lado da esquerda. Observe que aqui na direita toca o ponto 1, 1. Já do lado da esquerda, para a entrada que é igual aqui, mas só que negativa, menos 1, eu também tenho uma saída 1. Observe então que para uma entrada numericamente igual, não importa aqui o sinal, mas só que ela vai ser sempre o mesmo valor, né? Então aqui a função ela se comporta de maneira espelhada em torno do eixo aqui vertical. Agora nós iremos observar as potências ímpares. Da mesma forma que nós observamos nas potências pares, quando a entrada ela for igual a 0, a saída vai ser igual a 0, né? Porque basicamente eu vou estar multiplicando 0 por 0. Então aqui eu tenho 0. Nesse x aqui ao cubo eu teria 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0, e por aí vai. Não importa o aumento da potência. Mas agora para x igual a 1, observe que basicamente, na parte literal, eu sempre vou ter 1 multiplicado por 1 mesmo. Aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1. Basicamente, todas as saídas elas serão 1. Observe, então, que sempre aqui as retas vão tocar o ponto 0, 0 e o ponto 1, 1. Uma questão que eu não comentei, que se tivesse aqui um coeficiente, né, uma parte real aqui, esse ponto agora seria o valor do coeficiente. Aqui no ponto que eu estou marcando como 1, a entrada ela seria 1, mas a saída ela seria o valor do próprio coeficiente. Visto isso, vamos observar aqui o comportamento para as potências ímpares. Vamos observar o caso mais simples, que é f de x é igual a x. Observe que a entrada ela vai ser sempre igual à saída, f de x. Então, a saída é igual à entrada, x. Observe que aqui no ponto de entrada 1, eu tenho a saída 1. Essa função em verde, é claro, né? Porque a verde, que é a f de x, é igual a x. Aqui no ponto de entrada igual a 2, eu vou ter a saída 2. No ponto de entrada 3, eu vou ter a saída 3. Agora, para x ao cubo, observe que, da mesma forma que nós obtivemos um comportamento anterior para as potências pares, um aumento na potência vai causar aqui, para um mesmo valor de entrada, vou supor aqui, essa função em verde e essa em azul, que em verde é x e a em azul é x ao quadrado. Aqui nesse ponto, eu tenho a saída para f aqui, e no ponto mais acima, eu tenho a saída para g. Observe, então, que para potências maiores, para uma mesma entrada, eu tendo a adquirir valores maiores aqui para a saída. E o comportamento gráfico que eu obtenho é uma curvatura aqui para o eixo vertical, o eixo das saídas, né? Que é chamado também de eixo das ordenadas. Entre 0 e 1, a mesma observação é feita. Observe que aquela que tem maior grau, ela tende a atingir valores menores para uma dada entrada. Aqui eu tenho essa entrada como, por exemplo, aqui seria meio.
Aqui eu tenho a saída para G. Agora, para o mesmo meio, a saída da F, ela apresenta um valor maior. Basicamente, então, quanto mais eu aumentar aqui o grau do polinômio, mais vai tender aqui a formar aqui um quadrado entre 0 e 1. Limpando as anotações, nós iremos observar aqui o comportamento ímpar. Da mesma forma que fizemos antes, nós iremos pegar uma entrada x, que é igual a uma entrada positiva, maior que 0, e um x menor do que 0. Ou seja, um x positivo e um x negativo. Nós poderíamos usar, por exemplo, aqui o próprio 2. Vamos observar esse x ao cubo aqui. Para o x maior que 0, para 2, a saída vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Agora, para a entrada menos 2, nós temos que a saída é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observe que menos vezes menos é mais. Assim, menos 2 vezes menos 2 é 4, mas 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Assim, nós observamos que f de x é igual a menos f de menos x. Essa equação aqui é o que demonstra o comportamento ímpar para uma função. Graficamente pode ser observado da seguinte forma. Aqui eu tenho esse gráfico e a função ímpar, elas são espelhadas aqui em torno da origem. Assim, a função ímpar, tudo que acontece desse lado para cima é o que acontece desse lado para baixo. Vamos observar aqui, por exemplo, essa função aqui em azul, que é a g de x é igual a x ao cubo. Observe que aqui vai aumentando e toca esse ponto. Já, como ela tem que ser espelhada em relação a essa diagonal aqui, ela vai apresentando aqui. Enquanto aqui ela aumenta, aqui ela diminui. Quando ela vai subindo aqui, o que acontece? Ela é espelhada descendo, né? Pelo fato de ela ser espelhada aqui em relação à origem. Quando ela ultrapassa aqui para o lado acima e continua aqui até lá para cima, aqui também é a mesma coisa. Ela ultrapassa aqui e continua indefinidamente aqui, crescendo aqui no eixo da saída. Sendo assim, esse é o comportamento que se verifica em uma função ímpar. Agora nós iremos ver qual que é a influência do coeficiente em uma função polinomial. O comportamento que nós temos para uma mudança aqui dos coeficientes das funções pares é o mesmo comportamento que nós temos para as funções ímpares. E você pode observar que parece muito agora com o comportamento que nós temos lá para um aumento de potência. Observe que aqui eu tenho a função f de x em verde e aqui a função g de x em azul. Observe que o coeficiente ele aumenta da f para g, vai de 1 para 5. Observe, então, que aquela que tem um coeficiente maior, ela tende a aproximar mais aqui do eixo das saídas, o eixo da ordenada. A única diferença que eu tenho aqui com relação ao aumento de potência e a diferença aqui entre o coeficiente é que basicamente toda a inclinação da curva ela varia. Observe que antes, lá para um aumento da potência, eu tinha aqui que essa curva verde aqui, ela iria ficar menor do que a azul, ela iria ficar mais ou menos que assim. Só que agora, toda a curva, ela sofre uma inclinação. Então eu não tenho que diferenciar aqui entre 0 e 1 e entre 1 a infinito, por exemplo. Esse é o comportamento que eu tenho aqui para um aumento no coeficiente. Basicamente, esse coeficiente aqui pode ser chamado como uma espécie de coeficiente de inclinação. Observe que quanto maior esse coeficiente, maior a inclinação aqui dessa curva. Agora, para as potências ímpares, para verificar essa característica aí do coeficiente de inclinação, eu irei usar aqui uma função aqui de primeiro grau. Ou seja, a parte literal, o grau dela aqui é igual a 1. Aqui eu tenho a f de x, que é igual a próprio x, representado aqui em verde. Agora eu tenho a g de x, que ela é igual a 2x. Ou seja, o coeficiente de inclinação aqui ele é 2 vezes maior. Observe que aqui, quando ela é x, aqui eu toco o ponto 1
1. Agora observe que a saída ela é 2 vezes maior. Aqui na entrada 1, a saída ela se torna 2. Observe então que o coeficiente de inclinação ele pode ser representado aqui, esse 2, como uma razão entre a saída, 2, sobre a entrada, 1. Observe então que quanto maior o coeficiente de inclinação, maior esse ângulo aqui, de inclinação dessa reta, no caso, né? Se fosse uma curva, você iria ver uma curva também mais inclinada. Agora nós iremos ir mais para os polinômios mesmo, pelo fato de que o polinômio ele é uma soma de monômio. Assim, inicialmente, eu tenho aqui o monômio f de x, representado em verde, que é o próprio x ao quadrado que nós vimos antes. Nós vimos que ele aqui é uma parábola. Aqui nós temos o monômio, que é o g de x é igual a 4x. Basicamente, então, ele é uma reta de inclinação aqui 4. Aqui, enquanto a entrada é 1, a saída aqui é igual a 4. Essa função g de x é essa aqui em azul. Agora, supondo que nós iremos somar essa função f e essa função g, temos x ao quadrado mais 4x. Observe que, basicamente, é você pegar os valores aqui da função, que é a parábola, x ao quadrado, e somar com a função da reta. Aqui eu tenho um ponto 0, 0. Observe que nesse ponto aqui, a saída é 0, para f é 0 e a saída para g é 0. Sendo assim, a saída para h, aqui dada em roxa, também é 0. Vamos observar nesse ponto aqui. Nesse ponto, onde eu tenho a entrada igual a menos 2, para a parábola, eu tenho aqui a saída igual a 4, e para a reta, eu tenho a saída aqui, nesse ponto menos 2, como aqui é 4 vezes x, é 4 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Então, vou pegar aqui nessa reta aqui, que no ponto menos 2, ela é igual a menos 8. Sendo assim, a saída para essa parábola h de x, que é a junção entre a f e a g, ela será 4 mais a g, que é igual ao quê? Menos 8. Sendo assim, a g é igual a menos 4. Observe aqui que no instante menos 2, a g, ela traça aqui em menos 4. E assim você pode observar em todos os pontos, fazendo essa soma. Observe então que basicamente o que você vai fazer é fazer uma soma entre a contribuição do primeiro polinômio mais o segundo polinômio. Assim você vai ter, por exemplo, aqui no caso nós tivemos uma inclinação, uma mudança do ponto aqui, onde eu tenho aqui o ponto mínimo aqui da curvatura, ele passou aqui de 0 para menos 4, e ela teve um deslocamento para a esquerda. Agora vamos supor que você adiciona aqui uma constante. Lembre que a constante, ela é constante em todos os pontos aqui na entrada. Se aqui ela é igual a 2, essa 2 aqui, ela seria uma reta aqui. Basicamente, então, a única coisa que ela ia fazer é somar 2 em todos os pontos dessa curva. Observe que, então, o ponto que era aqui em menos 4, adicionado de 2, ele passou aqui para menos 2. Assim como qualquer outro ponto. Observe que, basicamente, ele só aumenta aqui de 2 unidades. Aqui também, observe que vai 1, 2 unidades. Em qualquer outro ponto que você vai traçar aqui, você vai ver que essa parábola ela está 2 unidades acima dessa. Basicamente, esse é o comportamento aí da composição dos polinômios. Apagando as anotações aqui dessa apresentação, uma coisa que você deve observar é que o grau do polinômio ele é dado pelo grau do monômio de maior grau. Aqui nós temos que o monômio de maior grau é x ao quadrado. Assim, observe que o comportamento do polinômio é o mesmo comportamento de um monômio aqui de grau 2. Observe que a saída aqui é uma parábola voltada para cima. Outra questão é que eu não falei também é que, supondo que você
colocasse aqui, nesse x aqui, o sinal negativo, é bem óbvio, né, que basicamente todos os valores que são positivos, de saídas positivos, você vai transformar em valores de saídas negativos. Então aqui, enquanto em x ao quadrado eu tenho a parábola voltada para cima, em menos x ao quadrado, essa parábola seria voltada para baixo, dessa seguinte forma. Se fosse a reta, essa reta aqui ela tende a crescer nesse sentido. Se eu colocasse um menos 4x, a única questão que ia acontecer é que todos os valores aqui que são positivos iriam se tornar em negativo. Assim, essa reta iria passar. Todos esses valores iriam passar a ser representados aqui como um espelhado, e esses valores aqui iriam passar para aqui. Basicamente, como se você colocasse um espelho aqui no eixo das entradas. Aqui não foi evidenciado aqui o comportamento para um polinômio de grau 3, por exemplo, mas nós sabemos que para o grau ímpar, a função ela tem mais ou menos esse comportamento assim. Assim, se por exemplo fosse aqui o x ao quadrado, ou melhor, x ao cubo, a saída, né? Mais 10x ao quadrado, mais 3x, mais 2. Esse comportamento aqui teria esse comportamento dessa parábola aqui, dessa curva aqui, mais uma curva da parábola positiva, mais a reta, com essa inclinação, e mais a constante 2. Assim, basicamente, esse comportamento aqui, ele tenderia aqui a fazer uma curva mais ou menos assim, ó, porque aqui, essa parábola, ela iria aumentar aqui alguns valores aqui, mas só que como nós sabemos que o polinômio dominante é x ao cubo, quando ele aumentasse demais os valores aqui, o que aconteceria é que esse x ao cubo aqui iria a prevalecer. Então, essa inclinação aqui ia diminuir, né? No x ao cubo é maior negativamente, ele queria prevalecer. E aqui, né, como o comportamento do x ao cubo e do x ao quadrado é bem parecido aqui no primeiro quadrante, ele iria aqui tender a fazer mais ou menos assim mesmo, né? A reta, basicamente, ela só iria elevar essa curva, e a parábola ela ia dar um deslocamento, né? A reta ela ia dar um deslocamento ou para cá, e também, como ela é uma reta dessa forma, iria tender novamente a dar essa inclinação aqui mais para baixo, né? Porque aqui eu tenho valores mais negativos, e aqui vai introduzir o quê? Valores mais positivos no primeiro quadrante. Enquanto no terceiro quadrante, iria introduzir aqui valores mais negativos. Então, iria dar uma inclinação mais para baixo aqui nos valores negativos, e uma inclinação mais elevada aqui, positivamente, no primeiro quadrante, né? Por exemplo, seria um comportamento bem parecido aqui. Assim, você pode observar que esse comportamento aqui é mais próximo aí de um comportamento ímpar, e no caso aqui seria de uma função de terceiro grau, porque a gente está considerando esse polinômio. Agora, finalizando essa aqui introdução, nós iremos ver alguns cálculos básicos, que é a soma de polinômio. Aqui nós iremos verificar aquela questão lá de os polinômios eles serem semelhantes. Aqui nós temos P1 mais P2. P1 é x à quarta, mais 3x ao cubo, mais 10x ao quadrado, mais x mais 1. Já P2 é x ao quadrado, mais 12x, menos 4. Observe que quando eu tenho partes semelhantes, elas podem ser adicionadas. O x a 4, eu só tenho ele no primeiro polinômio. Assim, basicamente, o P1 mais P2, que eu vou chamar aqui de P, é igual a x a quarta, potência. O x ao cubo também eu só tenho no primeiro polinômio, mais x ao cubo. Aqui, a parte literal x ao quadrado, eu tenho tanto no primeiro quanto no segundo polinômio. Se eles são semelhantes, eu posso só repetir aqui a parte literal, e basta apenas eu somar os coeficientes. 10 mais 1. Assim fica mais 11x. Agora, a parte literal x, eu repito a parte literal x e somo a parte do coeficiente. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 1. Mais 13. Agora, para a parte em que eu tenho aqui o x elevado a zero, de grau zero, eu basicamente repito aqui os x a zero
e soma a parte do coeficiente. Aqui eu tenho menos 4 mais 1, basicamente menos 3. Assim, o polinômio, a soma dos polinômios, é dado por x à quarta potência, mais x ao cubo, mais 11x ao quadrado, mais 13x menos 3. Essa é a soma do polinômio. Agora nós iremos multiplicar o polinômio P1, 2x ao quadrado, mais 3x, multiplicar por 3x mais 4. Isso é igual a P1 vezes P2, que eu vou chamar de P. Aqui basta apenas você aplicar a propriedade distributiva, multiplicando o primeiro termo do primeiro polinômio pelos 2 do segundo polinômio e o segundo do primeiro polinômio pelos 2 do segundo polinômio. Dessa forma, fica basicamente, eu multiplico primeiramente a parte do coeficiente e depois eu multiplico a parte aqui literal. Então vamos fazer isso. Para o primeiro aqui, 2x ao quadrado vezes 3x, multiplico o coeficiente, 2 vezes 3, que é igual a 6. Agora, x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x, pela propriedade da potência, você mantém a base, aqui é x, e soma os expoentes, aqui é 2 e aqui é 1. Assim fica 3. Assim fica x ao quadrado vezes x é 6x ao cubo aqui, né? Mais 2x ao quadrado vezes 4, você soma aqui, multiplica a parte do coeficiente, 2 vezes 4 é 8, x ao quadrado vezes x a zero, você mantém a base e soma aqui 2 mais 0, 2, 8x ao quadrado. Agora para a segunda parte aqui, o segundo termo, 3x vezes 3x, multiplica aqui 3 vezes 3, que é igual a 9, x vezes x, mantém a base, e soma o expoente, 1 mais 1, que é igual a 2. Agora, 3x vezes 4, 3 vezes 4 é 12, x a 1 vezes x a 0 é x a 1. Assim, o polinômio ele é basicamente 6x ao cubo. Observe que aqui a parte literal é igual, então nós usamos a propriedade da soma. Aqui eu mantenho o x ao quadrado e somo o coeficiente, 8 mais 9 é igual a 17, mais 17x ao quadrado, mais 12x. Essa aqui é a multiplicação do polinômio. Agora nós iremos observar a divisão de polinômios. Assim eu pego P1 e divido por P2. Eu tenho 2x a 5 mais 6x à quarta potência, mais 2x ao cubo, mais 3x, mais 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado, mais 2x, somente. Na divisão de polinômios, a gente começa a dividir o primeiro termo aqui de maior grau, observe que o maior grau é 5, pelo termo aqui do dividendo, também de maior grau, observe que o maior grau é 2. Basicamente, se procede de forma muito parecida com a multiplicação. Primeiro você divide o coeficiente, aqui 2 dividido por 1 é 2. Depois você divide a parte literal, x à quinta dividido por x ao quadrado. Observe aqui, x a 5 dividido por x ao quadrado. Da mesma forma, você, pela propriedade, você mantém a base, aqui é x, e a parte da potência, como é uma divisão, você subtrai 5 menos 2, que é igual a x a 5 menos 2 é 3. Observe que aqui é o inverso da multiplicação. Na multiplicação você soma as potências, os expoentes, e aqui você subtrai. Sendo assim, 2x à quinta vezes x ao quadrado, aqui é 2x ao cubo. Basicamente, da mesma forma que a gente é acostumado a fazer com números, você agora pega esse aqui, multiplica por esse e tira desse divisor. Assim, nós temos aqui a subtração. 2x ao cubo vezes x ao quadrado é o quê? 2x à quinta. Propriedade da multiplicação que vimos anteriormente. Agora, 2x ao cubo vezes 2x ao quadrado é o quê? 2 vezes 2 é igual a 4. X ao cubo vezes x, você mantém a base que é x. Soma o expoente, 3 mais 1, que é igual a 4. Aqui,
não tem mais nada que multiplicar, eu somente subtraio aqui. Esse valor menos esse, simplesmente corta. O que resta aqui é 6x à quarta menos 4x à quarta. 6 menos 4 é 2. Observe que são partes semelhantes, logo você mantém aí a parte literal. Aqui basicamente você só desce os valores, mais 2x ao cubo, mais 3x, mais 1. E realiza novamente a divisão. 2x à quarta dividido por x ao quadrado, primeiro você divide a parte do coeficiente, 2 dividido por 1, você deixa 2, x à quarta dividido por x a 2, você mantém a base e subtrai a potência, 4 menos 2, que é igual a 2. Sendo assim, esse dividido por esse é igual a 2x ao quadrado. Novamente, você subtrai, pega esse valor e multiplica por esse, subtrai. 2x à quarta vezes x ao quadrado é o quê? É 2x à quarta, ou melhor, né? 2x ao quadrado, né? Agora, 2x ao quadrado vezes 2x, 2 vezes 2 é 4, x ao quadrado vezes x, você mantém a base e soma o expoente, a potência, 3. Não tem mais nada que multiplicar, você simplesmente subtrai esse desse. Aqui você corta 2x à quarta com menos 2x à quarta. Aqui, 2x ao cubo menos 4x ao cubo, você mantém a parte semelhante, x ao cubo, e o que vai sobrar é o quê? Menos 2x ao cubo, né? Agora você desce essa parte aqui, mais 3x, mais 1. Agora basta apenas você dividir esse valor que você tem pelo valor de cá. Aí a mesma história. Divide o coeficiente, o que fica aqui é menos 2, divide a parte literal, fica aqui x. Agora você multiplica esse por esse e subtrai desse valor. Aqui, menos 2x ao cubo. Agora, menos 2 vezes menos 2x, menos 2x vezes 2x é o quê? Menos 4x ao quadrado. Subtraindo esse valor, esse aqui a gente sabe que corta, porque é menos 2x mais 2x ao cubo, e aqui é 3x mais 4x ao quadrado. Assim o que fica aqui é o quê? 0 mais 4x ao quadrado. Agora você desce esse x e esse 1, mais 3x mais 1. O que vai restar aqui agora é você fazer a divisão desse polinômio por esse polinômio. Observe que aqui ainda o grau ele é igual ao grau de cá. Enquanto for maior ou igual, você vai dividindo. 4x ao quadrado dividido por x, você divide primeiro a parte do coeficiente. 4 dividido por 1 é o próprio 4. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, você mantém a base, que é igual a x, 2 menos 2 é igual a 0, né? Então, o que acontece? X elevado a 0 é igual a 1. Assim, aqui agora você não precisa representar a parte literal, porque seria o quê? 4 vezes 1. Você só deixa o 4. Multiplica 4 vezes x ao quadrado, subtrai então aqui, menos 4x ao quadrado. 4 vezes 2x, você vai subtrair o quê? 4 vezes 2, 8, vezes x, né? A parte literal é x. Sendo assim, o valor que vai restar aqui é igual. Você corta aqui o 4x ao quadrado com 4x ao quadrado, aqui vai ficar 0. 3x menos 8x vai ficar menos 5x mais 1. Aí, da divisão do divisor por esse dividendo, você obteve esse quociente e esse resto. E basicamente é assim que a gente finaliza aqui essa divisão. Você poderia continuar dividindo, mas o que você iria observar é que agora o expoente ele passaria aqui a se tornar negativo. Se você dividisse aqui o menos 5x por x ao quadrado, o que ficaria o quê? Menos 5 dividido por 1 ficaria menos 5, e o x dividido por x ao quadrado, você mantém aqui a base que é x, né? Aí 1 menos 2 ficaria o quê? Menos 1. Aí seria a mesma coisa que você pegasse o menos 5 e dividisse por x. Isso é como no caso numérico, por exemplo, 8 dividido por 3. Você pega 8 e divide por 3, você vai achar o maior valor aqui, 2. 2 vezes 3 é 6. 8 menos 6 sobra 2.
Agora, para dividir 2 por 3, você vai ter que fazer uma manipulação. Como, por exemplo, você coloca um zero aqui e coloca uma vírgula aqui. Agora você tem 20 dividido por 3. Observe que agora já entrou para números após a vírgula. 20 dividido por 3, você coloca aqui 6. 6 vezes 3 é o quê? 18. Sendo assim, você subtrai 18. E vai sobrar novamente 2. E fazendo novamente todos esses cálculos aqui, você vai ver que vai ficar 2,6, 6, 6, 6 e por aí vai. Nunca vai ter fim, porque sempre vai sobrar um 2. E então nós temos aqui uma dízima periódica, né? Então, basicamente, para não ficar fazendo essas coisas aqui, né, que você também poderia, basicamente deixar nessa forma aqui. Então, na divisão do polinômio, eu tenho aqui o resto e aqui o quociente. Apagando essas anotações, eu vou deixar na forma que normalmente é expresso aí nos cursos de matemática, que basicamente você expressa essa divisão como 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x mais 4. É a parte que você obteve, né? Só que como ainda teve um resto, esse resto tem que dividir por esse dividendo, você deixa aqui mais o resto, que é menos 5x mais 1, dividido por x ao quadrado mais 2x. Isso aqui tem algumas aplicações aqui interessantes você deixar nessa forma aqui, né? Então observe que o que resta aqui em cima aqui tem um grau menor do que o que está aqui embaixo. Aqui eu tenho grau 1 e aqui eu tenho grau 2. E aqui eu obtive a parte aqui que deu para dividir, né? Que é o nosso quociente. Assim, pessoal, eu finalizo aqui esse vídeo. Eu acredito que toda a base que nós vamos precisar para estudar os próximos conteúdos, como funções polinomiais de primeiro grau, funções polinomiais de segundo grau, e mais na frente também, né, para ter ideia, como por exemplo aqui deu a ideia da soma, da multiplicação e da divisão. Então deu aí a ideia de você deixar aí em evidência aí as partes semelhantes, por exemplo, para realizar uma soma, uma subtração. Eu acredito que todo esse conteúdo aqui de introdução, ele já vai ser aqui bem aproveitado aí nos próximos vídeos que teremos. Assim, se vocês gostaram desse conteúdo, ou se ele tenha te ajudado de alguma forma, clique no gostei e se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo for postado. Até a próxima, pessoal!